Você provavelmente já ouviu dizer que todos os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, quando um asteroide de 15 quilômetros de largura colidiu com a Terra, causando um evento de extinção em massa. No entanto, essa informação é completamente incorreta. Uma espécie de dinossauro, os terópodes, conseguiu sobreviver. Esses dinossauros tinham penas e ossos ocos, e muitos deles podiam voar, o que lhes permitiu escapar das consequências do impacto do asteroide. Muitos cientistas agora acreditam que esses terópodes evoluíram para pássaros, o que significa que, tecnicamente, os dinossauros estão vivos e coexistem conosco até hoje. Além disso, há vários mitos e equívocos sobre a era mesozoica, desde a existência de espécies fictícias até a visão errônea do T-Rex. Um dos equívocos mais absurdos é a ideia de que todos os dinossauros eram monstros verdes assustadores. Na realidade, é bastante provável que muitos dinossauros possuíssem penas. Os terópodes, em particular, teriam desenvolvido penas por diversas razões, desde proporcionar calor até auxiliar alguns dinossauros voltados para a aviação no voo. Além disso, os dinossauros não se limitavam a uma gama restrita de cores. Existe evidência em fósseis que mostra a preservação de pigmentos, indicando que nem todos os dinossauros apresentavam tons pardos, pretos ou verdes. Pelo contrário, é plausível que eles exibissem uma variedade de cores vibrantes, com alguns até possuindo camuflagem específica adaptada ao ambiente em que viviam. Vale ressaltar que nem todos eram escamosos e viscosos. Diferentes espécies de dinossauros apresentariam texturas de pele distintas. Gostaria de descobrir se alguns dinossauros eram adoráveis. Quando se pensa em dinossauros, a imagem comum é a de criaturas enormes. O T-Rex, por exemplo, alcançava 12 metros de comprimento, enquanto o Brachiosauro tinha impressionantes 13 metros de altura. No entanto, essa não era a realidade para todos os dinossauros. Contrariamente à crença popular, nem todos eram gigantes. Na verdade, muitos eram bastante pequenos. Alguns tinham até o tamanho de pássaros contemporâneos. Um exemplo é o Microraptor, um dinossauro diminuto do tamanho de um corvo, que possuía asas e penas, conferindo-lhe uma aparência semelhante à de um pássaro. Os dinossauros são frequentemente representados como répteis de movimento lento, de sangue frio, mas essa descrição não é completamente precisa. Recentemente, os cientistas descobriram que os dinossauros não eram todos de sangue frio, como se acreditava anteriormente. No entanto, isso não significa que todos eles eram de sangue quente. A situação é um pouco mais complexa. Os dinossauros podem ter possuído um sistema metabólico conhecido como mesotérmico, o que significa que estavam em algum ponto intermediário entre serem de sangue frio e de sangue quente. Ser mesotérmico permitiria que esses animais gerassem algum calor interno, embora não tanto quanto um animal de sangue quente. Os dinossauros com penas podem ter sido de sangue quente, pois as penas geralmente indicam essa característica. É importante notar que havia milhares de espécies de dinossauros, e, portanto, é provável que muitos deles tenham sido de sangue frio, mas também existiam dinossauros de sangue quente e mesotérmicos. Um exemplo icônico é o Brontossauro, com seu longo pescoço e cauda, que é provavelmente um dos primeiros dinossauros que vem à mente. Sabia que essas criaturas quase não existiram? Sim. No século XIX, o Brontossauro foi erroneamente classificado como o Apatosaurus, uma espécie com características semelhantes. Somente em 2015, após anos de pesquisa, o Brontossauro foi corretamente reclassificado como um dinossauro separado, algo semelhante ao que ocorreu com Plutão, que por vezes é considerado um planeta e em outras não. A comunidade dos dinossauros enfrenta desafios ao decidir sobre a validade do nome Brontossauro. Em filmes como Jurassic Park, o Tiranossauro Rex é frequentemente retratado como um predador mortal, destruindo tudo em seu caminho. No entanto, a ideia de que o T-Rex só podia detectar presas em movimento é completamente falsa. Contrariamente, o T-Rex tinha uma visão incrível, com olhos posicionados à frente da cabeça para a visão binocular, permitindo-lhe julgar distâncias e ver objetos em 3 dimensões.
semelhante à visão humana. Pesquisas indicam que o T-Rex poderia ter uma visão até melhor do que as aves modernas, graças aos seus grandes nervos ópticos. É fácil esquecer que nem todos os dinossauros viveram simultaneamente. A Era Mesozoica, também conhecida como a Era dos Dinossauros, abrangeu mais de 180 milhões de anos e foi dividida em 3 períodos distintos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ao longo desses 3 períodos distintos, várias espécies de dinossauros foram exclusivas de épocas específicas. Durante os 180 milhões de anos, alguns dinossauros evoluíram para novas formas, enquanto outras espécies foram extintas. É importante notar que dinossauros icônicos, como o Estegossauro e o T-Rex, nunca coexistiram de fato, habitando diferentes períodos com dezenas de milhões de anos de diferença entre eles. Um mito comum é a representação do T-Rex como uma criatura de pé, semelhante ao Godzilla. Contudo, essa ideia não é precisa e é um equívoco originado de representações artísticas iniciais. Paleontólogos, ao longo do tempo, descobriram que o T-Rex tinha uma postura mais horizontal, com a cauda erguida do chão e o corpo equilibrado sobre os quadris. A postura ereta, frequentemente vista em representações, é mais uma convenção de Hollywood do que uma descrição precisa, pois seria instável e impraticável para o dinossauro se movimentar livremente. Ao desenterrar fósseis, é comum utilizar o método de encolhimento, onde a pele e as características são puxadas firmemente contra o esqueleto para representar como eram os dinossauros. A técnica de encolhimento foi utilizada para criar retratos de dinossauros, mas é altamente imprecisa quando se trata da aparência real desses animais. Isso ocorre porque não leva em consideração a presença de gordura, músculos ou outros tecidos moles que os dinossauros possuíam. Felizmente, esse método é considerado ultrapassado, e os paleontólogos modernos agora levam em conta os músculos e a gordura que os dinossauros provavelmente tinham. Para isso, fazem comparações com animais contemporâneos para determinar onde os músculos normalmente se fixavam aos ossos, resultando em representações mais realistas. Embora os paleontólogos tenham identificado mais de 1000 espécies diferentes de dinossauros, ainda há muito a ser descoberto. Estima-se que apenas cerca de 30% das espécies de dinossauros tenham sido encontradas, e algumas podem nunca ser descobertas devido a lacunas no registro fóssil. A quantidade de descobertas depende do local em que a espécie habitava, pois alguns dinossauros podem não ter sido fossilizados devido às condições do ambiente. No entanto, a expectativa é que muitas mais espécies sejam descobertas no futuro. Em média, os paleontólogos encontram aproximadamente 50 novas espécies de dinossauros a cada ano. Os dinossauros provavelmente não emitiam sons da maneira que muitas vezes imaginamos. Na realidade, não temos uma ideia clara de como eles soavam, pois a fossilização raramente preserva tecidos moles, como as cordas vocais, o que dificulta aos paleontólogos determinar os sons produzidos pelos dinossauros. No entanto, é improvável que emitissem rugidos maciços. Cientistas, com base em crânios fossilizados, fazem estimativas educadas de que os dinossauros tinham sons mais semelhantes aos de aves e crocodilos, que são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Embora não saibamos exatamente como soavam, a comunidade científica concorda que não era como frequentemente retratado. Quanto à possibilidade de clonar DNA de dinossauros para criar um Jurassic Park, isso é altamente improvável. O DNA se degrada com o tempo, e a chance de encontrar DNA de dinossauro intacto é praticamente nula. Mesmo que fosse encontrado, extrair o DNA sem contaminação ou degradação seria extremamente difícil. A ideia de preservação do DNA em âmbar, como no filme, também é altamente improvável, pois o DNA não sobrevive por dezenas de milhões de anos dentro do âmbar. Você sabe, o Mesozoico foi uma fase fascinante na história da Terra, e estamos constantemente adquirindo mais conhecimento sobre ela a cada dia. No entanto, o que se sucedeu imediatamente após o término desse período? Você sabe quando os dinossauros foram extintos? Bem,
Essa é uma história para outra ocasião. Então, tripulantes, chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe ideias nos comentários e até a próxima.